Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas a menina de 10 anos está indo no ginecologista. Mas ir no ginecologista, me corrija se eu estiver errada, não significa prescrever anticoncepcional. Lógico que né? não. Às vezes as pessoas falam, vai no ginecologista, mas ela tá tomando pílula? Né? Não, ela tá criando vínculo com um profissional que ela vai seguir a vida toda. Né? E eu acho também uma outra coisa, até me atentando aqui, quando elas vêm, que a gente fala que o projeto dessa idade é começar a atender características de desenvolvimento sexual. E quando a gente fala essa palavra sexual, a pessoa acha que é sexo, né? Então, esses hormônios sexuais, que têm o nome sexuais, mas que eles estão envolvidos no corpo como um todo, no cérebro, no coração, no intestino, é só essa palavra, mas isso não quer dizer que é tudo atrelado à questão sexo. Desenvolvimento sexual é o aparecimento, que a Bru vai falar aí, do broto mamário, pelos pubianos. Você começa a desenvolver características femininas ou masculinas, né, que no caso eu não atendo, a Bruna atende, e é esse que é o ponto, né? Essa mudança hormonal que as mulheres, por exemplo, na menopausa, tem um outro ponto de mudança hormonal importante, eu falo, a gente tem que começar a estudar como é que vai ser seu corpinho, como que vai ser você, como que vai ser seu pensamento, porque os hormônios influenciam em tudo. Então eu falo, tem 2 momentos na vida que a gente reestuda a gente, o momento que a gente transicionado dessa parte da puberdade e o momento menopausa, né, para a mulher em si. Né? Oi, turma! Vamos começar mais um podcast especial. Todos eles eu falo que é especial no comecinho, né? E agora a gente está hoje com a doutora Bruna. A Bruna é uma querida, assim, acho que é até legal, assim, eu falar como que você apareceu na minha vida. Ela é vizinha aqui de baixo e ela é muito inspiradora para mim. A maneira como ela atende os pacientes, como ela lida com a profissão, traz esse misto de modernidade, mas não deixando de ter o vínculo médico, assim, ela traz uma aproximação muito grande das pacientes, cuida com muito carinho, você se sente acarinhada, e acho que vocês vão se inspirar nesse podcast aqui, pessoal dela, que a gente vai bater um papo sobre a vida dela, a gente vai bater um papo sobre a maneira dela lidar com a profissão, e também um pouco de caráter informativo, que eu acho que é super interessante. A gente casa as nossas especialidades, a gente tem pacientes em comum, e que as mulheres têm muita dúvida, sim, que a fase transicionada ali, né, da infância para a adolescência, marcos hormonais, e o que é normal, o que não é, a gente vai bater um papo também sobre essa parte informativa. Vamos começar primeiro com o bate-papo informal, que é o mais gostoso, que eu sei que vocês gostam. Bru, se apresenta um pouco para a gente, assim, conta um pouquinho da sua história curricular, claro, né, onde você se formou, o que você fez especialidade, como que você se sentiu tocada de chegar para essa área e como que você chegou profissionalmente até aqui, no seu consultório, mãe de filhos, né? Conta um pouquinho de você. Bom, então, como a Karen já falou, né? Eu sou a doutora Bruna, eu sou endocrinologista infantil e é muito engraçado porque até uns 3, 4 anos atrás, quando eu falava que eu era endocrinologista infantil, 90% das pessoas já faziam aquela cara tipo, o que é isso? Não sei o que é essa especialidade. E eu fico feliz que agora só 50% das pessoas fazem essa cara, né? Tá uma especialidade que tá ficando mais famosa e mais necessária. Mas eu entrei na faculdade sem a menor expectativa de atender pacientes. Isso você até vai se surpreender. Eu entrei na medicina muito nova, eu ainda tinha 17 anos, e entrei querendo fazer pesquisa. Tá? Eu tinha um microscópio, gostava de patologia, e eu falava que eu não queria atender pacientes. Porque quem devia chamar paciente era médico. O médico que tinha que ter paciência para atender os pacientes. E é muito engraçado isso, porque ao longo da faculdade toda, todo mundo me via como cirurgiã. Eu tenho um tio que é um cirurgião importante também, da Unicamp, eu fiz tudo na Unicamp mesmo. E eu tenho um jeito muito prático com as coisas. Eu sou muito resolutiva. Eu gosto de resolver as coisas e ser prática. E quando eu falei que eu ia fazer pediatria, todo mundo falou, o quê? Não tem praticidade. Mas eu sempre gostei da endocrinologia. Então eu fiquei na dúvida se eu ia fazer ginecologia, porque tem muita... endócrino também. Né? Exato, tem muito hormônio na ginecologia, né? Então foi uma área que eu pensei.
se eu ia fazer pediatria, mas para fazer endocrinologia, ou se eu ia fazer geriatria, clínica geral, mas sempre pensando nessa parte. Então, o que me tocou mesmo foi a parte hormonal, estudar. Eu gosto muito de estudar. Então, na fisiologia, quando você vê aqueles feedbacks de hormônio, gostei muito. E hoje eu não me imagino fazendo cirurgia ou fazendo algo que não seja ser paciente com os pacientes, que era o que eu criticava no começo. Então, é muito legal isso, assim, né? E aí você fez tudo isso, você fez tudo na Unicamp? Fiz tudo na Unicamp, que era assim, lógico, não posso reclamar, mas foi um grande desapontamento para mim, porque eu sou filha única, sou de Campinas e meu sonho era morar fora de casa, né? Só que depois que você entra, como você vai falar, não, vou fazer cursinho para ir para outra faculdade? Então... E aí você teve seus 2 filhos, né, Bru? Foi depois que você terminou? Foi depois que eu terminei. Depois que eu... Casou e teve. E você também faz, eu vejo na sua rede que você também faz bastante esporte, né? Sim. Você sempre foi desde a faculdade? Desde a faculdade, desde criança, assim, sempre gostei, sempre joguei tênis. Na faculdade eu era presidente da Atlética, né? Não é que eu era do esporte, eu vivia no esporte. Intensamente, eu caramba. Gosto muito, eu fazia o atletismo. E eles deixaram presidente mulher? Aquelas que levantam a pauta já. Sabe que no meu ano, foi a primeira turma que era mais feminina, né? Então, na verdade, era eu e um outro, eram 2, né? Mas a minha turma, eu não lembro também agora... Era Atlética. A minha turma era 70% mulher. Então, não tinha nem opção. Não tinha como. Você era da Atlética também? Eu era da Atlética, eu cuidava do DGE dos uniformes, mas eu jogava handball. Que legal. E aí, no 4º ano, eu tive a luxação total de ombro. Nossa. Girei ali para dar uma tacada na bola e aí ali eu encerrei minha jornada acadêmica, mas ia nas intermédias, lógico, né? Que legal. Precisava ir. E aí, Bru, e como que foi assim, para você, né, como mulher, ter tudo isso, esse casamento, né, de profissão, filhos, mãe, cuidar dos pacientes, essa logística toda, como que você administra? E você tem algum segredo que te faz equilibrar esses pratinhos da melhor forma possível? Então, na verdade, eu vim aqui esperando que você me desse essa resposta. Eu acho que isso é o desafio de todas as mulheres que trabalham fora, que gostam do trabalho, né? Porque esse é o meu maior problema, eu falo. O problema é que eu amo trabalhar. Porque se a gente não gostasse tanto, seria fácil reduzir o trabalho, ficar mais em casa. Mas a gente sabe que é importante a presença nossa na casa. Então, eu ainda estou esperando que alguém me dê essa fórmula mágica. Equilibrar esses pratinhos, né? E fazer com maestria, né? Eu acho que e sem culpa, né? Porque a gente sempre se sente culpada, de certa forma. E como eu acho, não sei como é que você se sente, mas a medicina pede muito mais, porque os nossos filhos não cobram tanto a gente, né? A gente acaba sempre, eu penso que eu deixo um pouco a desejar para eles do que em prol da medicina, porque a gente é cobrada, né? E se acaba colocando ela na frente sem querer, né? E aí, final do dia, vem aquela culpinha, mas a gente tenta trabalhar lá na terapia, né? Não, isso é sempre difícil, assim, mas a maior dificuldade que eu tenho é que eu lido com pacientes com dificuldades, com problemas. Então, toda vez que eu tô atendendo um paciente, eu já vou usando isso como um aprendizado pessoal, né? Eu falo, bom, tem que tomar cuidado para não acontecer assim na minha casa. Então, eu vou aproveitando, eu falo que eu mais aprendo do que ensino com os meus pacientes. E eu acho muito legal, aproveitando esse link da sua vida pessoal, né? Você traz isso com muita maestria para a parte profissional, né? O que eu acho legal da Bruna é que ela, se vocês forem checar o Instagram, olhem o Instagram dela, tem muito conteúdo e ela traz muito disso, você alimentando suas filhas, você vê elas mostrando, ela tem a hortinha na sua casa, elas pegando a comida, elas manipulando, né? Você deixando elas à vontade. Então, além de você mostrar, a gente acaba educando um pouco, né? Porque eu acho que o médico tem um pouco disso de educação, de educar o paciente, né? A comer certo, como comer, deixar a criança à vontade, o que ela gosta, o que ela não gosta, ensinar o que é gostoso. Que acho que esse é um dos grandes desafios hoje em dia, né? Frente a essa alimentação tão ruim que a gente tem de oferta, né? E isso, assim, as filhas vão inspirando a gente, né? Então, eu comecei a trabalhar muito com alimentação a partir da dificuldade da minha mais velha. Então, ela é uma criança difícil para comer, que a gente fala. Então, por conta dela, eu fui estudar mais essa área.
E o Instagram que você fala que você gosta do meu jeito e tal, esse Instagram ele foi feito inicialmente para os meus pacientes. Então, assim, eu falo com as pessoas no Instagram, eu faço os vídeos, considerando que todos já me conhecem pessoalmente, já passaram num atendimento, numa consulta. Porque é muito legal quando eles vão na consulta, eles falam pra filha, é ela que é mãe daquela menininha que você estava vendo comer, entendeu? Então eu vejo que eles conseguem usar de uma forma produtiva. E nisso você consegue atingir e ajudar outras pessoas. E é tão legal a gente entender a beleza disso na nossa profissão atualmente, né? Eu atendo há 20 anos. A gente não tinha essa ferramenta, né? E é isso que eu falo muito para eles, né? A ideia é não querer vender, porque às vezes parece que a gente quer vender o nosso trabalho, mas não, é educar, né? E você consegue pegar esse feedback quando o paciente vem no consultório, né? É tão lindo, você toca muita gente, muito mais do que aquele. E eu acho que eu também tinha essa ideia de colocar primeiro para os meus pacientes, porque tem textos muito comuns que a gente passa para várias pacientes, né? Então eu falo, poxa, se eu pudesse um lugar que eu gravaria um texto só, a pessoa vai falar sobre sabonete vaginal. Ó, clica lá naquela página, você vai saber tudo, não preciso falar 20 minutos a mesma coisa para todas as pessoas. E quando o Instagram veio, ele nos propiciou, o Instagram ou qualquer porta, né, na verdade, o seu site, enfim, né, ele nos propiciou fazer isso, né, a gente condensar essas informações num lugar só, né. Sim, foi excelente isso, sim, e era assim que eu comecei. Eu pegava e encaminhava o link, falava, ó, vê esse link aqui, nesse vídeo eu explico isso. Aqui eu coloquei a receita de um alimento saudável. Então era muito assim que eu usava. Começou. E você demanda muito tempo, assim, da sua vida para montar isso? Sim, na verdade o que acontece? Porque você tem que saber de edição, você tem que saber de... Cá entre nós. Toda vez que alguém me pergunta quem está fazendo o meu Instagram e pede indicação, é quando não é ninguém fazendo, sou eu. Então, tem que ter a nossa mão. Tanto que meu Instagram hoje eu não fico vendo insights, quantas pessoas viram, o que bombou. Não analisa. Porque senão a gente vira refém. Senão, o tempo que eu tenho que me dedicar ao atendimento no consultório, às minhas filhas, à minha vida pessoal, esporte que eu tanto gosto, eu vou ter que dedicar mais um monte ao Instagram e aí eu vou ter que ficar sendo obrigada. E acontece mesmo, eu já fiquei uma época bem off, ficava 48 horas sem colocar nenhum story. A visualização, que é em torno de 2.000 por story, foi para 200, assim. Então, eles vão nos obrigando a ficar refém disso. Hoje eu já falei, não quero isso para mim, porque eu falo muito sobre tempo de tela, sobre eletrônico nas minhas consultas. Fala mesmo, E aí, eu que fico pegando no pé dos outros, vou ficar me obrigando a muito. Então, hoje eu voltei um pouco para o que era. Vou fazer o que é importante, o que vai ser legal para os meus pacientes, não vou fazer por obrigação. E aí, o que acontece? Automaticamente as pessoas falam, nossa, seu Instagram tá super legal. Então, e achei muito legal, a Lívia, a minha filhota passa com a Bruna e a gente recebe depois vários textos, uma pós-consulta online, trazendo essa praticidade de hoje do dia a dia. Porque é um volume de informação que às vezes, mesmo numa consulta que é o toque, que é o sentir, que o médico, eu falo que é um grande detetive, né? Mas a gente precisa passar um volume de informação que às vezes na consulta presencial não tem, a gente não vai lembrar de tudo, né? Então é legal que essa pós online ela funciona muito bem. E aí eu vi que você coloca muito esses pontos, alimentação, exercício físico, tempo de tela. O que eu acho legal hoje em dia também que a gente está trazendo é essa visão integrada, né? Isso influenciar numa questão hormonal, né? Então, assim, tempo de tela, que nem da Lívia veio lá, 1 hora. Esporte, temos que aumentar para tantas vezes. Alimentação, ok. Então, ela vai trazendo. E o quanto que você acha que isso tudo impacta nessa questão da endocrinologia, Bruno? Eu não acho, eu tenho certeza que é muito. Por quê? Pós-pandemia, aumentou demais o número de puberdade precoce. Tá? Na Itália, a gente tem o número, foi 30% de aumento. É muita coisa, né? E a gente vê no consultório mesmo. Tanto que agora eu falo que a endocrinologia pediátrica ficou muito mais famosa, né? Que agora menos gente estranha esse nome, estranha essa profissão, pós-pandemia. Por quê? Aumentou a puberdade precoce e aumentou demais a obesidade, que são as grandes áreas de atuação, né, da endocrinologia Países infantil. De primeiro mundo, né? Estão condenados com essa questão da obesidade e se a gente não mudar, a gente vai para o mesmo caminho, né? Exatamente. E aí,
o que eu notei foi isso, assim, que pode ter aumentado tanto. Na pandemia, a gente foi obrigado a aumentar tempo de tela. A gente se comunicava com o eletrônico, com o celular, as aulas eram online, então as crianças foram expostas muito mais a eletrônico, coisa que não era tanto, já era um problema, mas piorou, né, principalmente na faixa etária aí dos pré-adolescentes e adolescentes, e a alimentação piorou, eles começaram a ter mais acesso. Né, o sedentarismo que fica na tela fica sentado. Exato. O escuro, às vezes, a gente sabe que tem questões de melatonina, a parte hormonal, enfim. Sim. Tudo isso eu acho que o comportamento, na verdade, né, acaba sendo. E fora que os pais também trouxeram muito de questões depressivas das crianças, né? Eu mesmo senti as crianças mais entristecidas também, né, com isso tudo. Sim, aumentou Convívio demais social. problemas psicológicos, psiquiátricos, a gente não via tanto nos adolescentes, então aumentou. Então, com certeza, sedentarismo, tempo de tela e mudança alimentar foram fatores determinantes. Por isso que eu já abordava e agora eu tenho certeza que cada vez mais eu tenho que abordar isso no atendimento. E tem mais alguma influência que você acha que é importante nessa parte, né, da criança, da puberdade, enfim, influência dos pais, pensamento, por exemplo, critérios, pais muito exigentes, ou pais mais leves, você acha que isso também tem um impacto? Você debate isso nas consultas? Em teoria é para ter, né? Porque a gente sabe que estresse está relacionado ao cortisol. O cortisol é um hormônio. E eu sempre brinco, eu falo, ó, se um hormônio desregula, você desregula todos os outros. Né? É uma então, cadeiazinha. Exato. Né? Tanto que as meninas, estou mudando um pouco de assunto, mas eu lembrei disso. Que as meninas às vezes reclamam de menstruação. Ah, é muito ruim menstruar todo mês. Eu falo, olha, menstruar todo mês significa que todos os seus hormônios estão ok. Porque se um hormônio bagunça, por exemplo, da tireoide, sua menstruação dá uma bagunçada. Então, os hormônios estarem bonito nessa dança bonita, significa que está tudo bem. Então, o estresse, a pressão, sim, é algo que impacta, mas é uma questão que eu ainda não abordo tanto nos atendimentos. Porque teria que ter mais tempo, eu acho também, Não né? é nem mais tempo. O que eu aprendi? Eu tenho vontade de abordar tanta coisa e às vezes em um atendimento, se a gente fala de muitas coisas, eles não fixam nada. Não absorvem. Então, eu tenho que é mais importante a gente tem que focar em algumas coisas e lógico, tudo é um atendimento multidisciplinar, né? Da mesma forma que quando começa a ter muita questão com menstruação, eu não vou abraçar essa questão, eu vou encaminhar para você. Quando começa a ter muita questão psicológica, tudo, eu vou pedir auxílio de um psicólogo, às vezes até de um psiquiatra, e eu sempre gosto desse atendimento multidisciplinar e dessa troca. E é assim que a gente foi se aproximando também, né? Todo paciente meu que passa com você, eu passo um feedback, eu falo, Karen, atendi, e você também, né? E, Bru, eu acho que essa fase sua também, essa história do esporte que você coloca, que a gente sabe que tem influência, todo médico que passa, eu brinco, fala, vai te indicar pelo menos 3 vezes por semana o esporte. Pacientes que vêm aqui, às vezes com desculpa e falam assim, mas eu fui no doutor fulano e ele falou que eu não posso fazer exercício físico. O médico que te prescreve esporte, você realmente tem que reconsiderar, porque esporte é saúde. E a gente sabe que tem influência super importante, principalmente para o que você trata, diabetes, enfim. E essa fase que você pega é a fase da educação, porque uma vez que a criança ali, ela já tem a prática, ela caminha muito bem, né? Se depois, na fase adulta, você não precisa, se ali a gente perde esse link, né, de colocar isso como uma prioridade, é tão difícil depois você conseguir, né? Na fase adulta, eu tenho mulheres aqui que, caramba, como é suado fazer ela voltar para a atividade física, né? E aí, que eu estava falando no começo, que você perguntou como que eu escolhi a profissão, né? Eu sabia que eu queria endocrinologia, mas eu não sabia se ia ser gineco, se ia ser pediatria ou se ia ser clínica. Eu escolhi pediatria porque a gente consegue prever. Eu não quero prescrever remédio. Eu quero prescrever como não tomar remédio. Né? Então foi isso que Acho virou. Que o consultório tem muito disso, né, Bru? De a gente promover saúde, porque a gente abraça o paciente a vida inteira. Então, você não vai ficar, claro, só no diagnóstico da doença, você vai ter que agir na promoção da saúde, né? Eu acho que falta mesmo. Falta não, a gente está cada vez mais trabalhando com isso na promoção da saúde, né? Sim, é uma mudança que está acontecendo na medicina e ótimo, né? Antes você ia com obesidade, com pressão alta, saía com comprimido e agora
às vezes você sai com uma receita, que é o que eu faço, né? Você sai com uma Receita de receita e a saúde. receita é atividade física, sono, mas o desafiador não é passar a receita, é você estimular o paciente a seguir, né? O Isso que que eu ia você está falar. fazendo. Então a gente tem que conquistar. E eu penso muito isso, você fazer o paciente entender, né, o quanto que aquilo ele está produzindo hormônios bons, o quanto que fazer atividade física ele produz hormônio. Às vezes as pessoas não têm muito essa noção, né? O quanto dormir bem ela regula hormônio, ela tem pico de produção hormonal à noite, o quanto ela aumentar a massa muscular, ela vai começar a produzir hormônio. A questão intestinal, produção de neurotransmissores no intestino. Então, às vezes as pessoas não têm muito essa noção que o hormônio está completamente ligado para isso, né? Eu falo até coisas simples assim, quando elas falam, muda, eu falo, você está comendo muito açúcar? Além, né, do que o habitual, assim, eu falo, olha o quanto que isso impacta em TPM, aumenta a sua TPM, tira e observa, só tira e observa o quanto, eu não preciso necessariamente entrar com remédio para TPM, né? A não ser que você queira, ou a gente pode continuar comendo isso e vamos entrar com remédio, né? Então, assim, Não. é uma brincadeira, assim, que funciona muito bem, né? A gente recebe um feedback legal, né? Ontem mesmo atendi o retorno de uma menina que veio com sintomas de enxaqueca e tinha até dor abdominal associada, aí tinha que entrar no quarto escuro, dormir para melhorar. Então parecia muito enxaqueca na fase aí perto na puberdade, né, pré-menarca. E eu reduzi industrializados, ela gostava muito de Doritos, tá? Puro glutamato, né? Então ela reduziu, ela veio no retorno e falou, doutora, da última vez que eu vim para agora, eu não tive mais nenhuma crise. Falei, não garanto que ela não vá ter, mas realmente estava em excesso. Eu não tô falando que não tem que consumir nunca, mas a gente mostrar e você ter essa resposta, você fala, nossa, que legal, a gente está no caminho certo com essas orientações, né? E agora falando mais assim dessa parte da endócrino, né, para a gente poder orientar os pacientes, pensei em alguns pontos aqui da gente debater, Bru. Os pacientes, então, que você pega que tem a obesidade, esse projeto, né, de você tirar ou ajudar que eles saiam, qual que é o maior desafio? O maior desafio é que eles voltem à consulta, seja comigo, seja com a nutricionista, seja com o próprio pediatra, quando as coisas estão dando errado. Isso é o que eu mais mostro, assim, sempre que eu posso eu coloco alguma curva de IMC, que é o índice de massa corporal, né, no Instagram para mostrar isso. O paciente... E você mostra para a criança poder começar a se conscientizar também ou não? Você mostra mais para os pais? Não, mais para os pais. Para a criança eu nunca falo de obesidade, às vezes eu tiro da sala, falo com os pais. Mas o maior desafio é assim, você vai pesando, acha que a criança não está emagrecendo, acha que não emagreceu o quanto você gostaria, você perde o segmento. Aí você para de ir no profissional, engorda horrores. Então, o mais difícil é você explicar para aquele pai, para aquela mãe, que a criança que não está emagrecendo e que está nesse devagar e sempre, é melhor do que a que está piorando, entendeu? Então, quando perde o segmento e volta depois de 6 meses, eu falo, ai meu Deus. Já vai ser um trabalho redobrado. Né? Porque geralmente eles param de ir porque ficam com receio, acham que não está dando certo. Então eu sempre falo, ó, você está dando certo, por mais que você ache que está engordando, e pode estar engordando, né, falando aí da obesidade, se não tivesse com acompanhamento, ele está engordando mais, entendeu? Então é isso que eu falo, ó, você acompanhando e engordando tá melhor do que você sem acompanhar, porque eu garanto que sem nenhum acompanhamento vai piorar, precisa ter alguém cobrando, entre aspas, mas é cobrando de uma forma bem lúdica, bem tranquila. E eu acho engraçado o que eu percebo, assim, a grosso modo, nada científico, né? Mas parece que chega um ponto que a gente entra num eixo e parece que o negócio já vai sozinho, né? Você precisa só entrar nesse eixo metabólico que você parece que devolve tudo. É difícil, de repente você consegue entrar nesse eixo dessa cadeia, essa cascata hormonal e metabólica e aí vai, mesmo você mantendo os bons hábitos, você começa a emagrecer, você começa a ter qualidade de vida. E a gente lembra aqui que não é uma questão de emagrecimento, contorno, é uma questão, como eu falei, de saúde, né? É uma questão de você formar bons hormônios, é uma questão de você focar, de você concentrar, de você ter ânimo para conversar, de você fazer suas atividades, de você se permanecer inteligente, né? Eu tenho muitas queixas de pacientes assim, nossa, eu estou mais devagar. A pessoa fala, eu tenho que pedir para ela repetir para eu entender o que ela está falando. E porque tudo isso tem a ver, né? Tem a ver com questões hormonais, questões de saúde.
E, Bru, a parte da puberdade precoce também que a gente conversou, né? Uhum. A gente tem essa mudança aí de curva, né? De as meninas estão entrando mais cedo na puberdade. Uhum. Explica para elas um pouquinho o que é a puberdade, assim, essas características, né, de desenvolvimento, o que é normal, o que não é normal, porque também é uma dúvida muito comum no consultório, né? É. E o período que você acha, uma outra dúvida, aproveitando aqui que faz parte. Quando que eu vou no pediatra, quando eu deixo o pediatra e quando eu começo no gineco? Que para mim, eu sempre respondo assim para elas, não tem uma idade cronológica, né? Enquanto o pediatra se sentir à vontade, o gineco se sentir à vontade, a gente faz esse período transicionado, porque os dois pegam, né, isso. Então fala um pouquinho para a gente sobre isso, Então, eu Bru. vou responder de trás para frente, tá? Eu recebo muito essa pergunta, doutora, quando que eu paro de ir em você e eu vou no ginecologista? Falando aqui especificamente você. E eu falo, por que tem que ser excludente? Por que você tem que parar de vir aqui e começar a Uhum, ir no ginecologista? As uhum. pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade em entender o tratamento complementar, Sim, né? Então, ainda se mais quando completam. é um ginecologista que eu conheço, que eu vou falar, então o que eu costumo fazer? Ó, você vem aqui uma vez por ano e você vai no ginecologista uma vez por ano, de Uhum, forma que as consultas não fiquem casadas, as duas no uhum, mesmo mês, uhum. né? Ou seja, a cada 6 meses, esse adolescente vai estar com uma avaliação, né? Perfeito. Então, eu E porque sempre eu falo. também falo isso. O gineco, ele trabalha muito mais aquela parte do hormônio, né, produzido por uma glândula, e a parte ovariana, claro que ela tem as outras glândulas que interferem no eixo, mas a gente sabe bem dessa parte ovariana, enquanto que essa parte total, hipófise, hipotálamo, corpo como um todo, é muito mais do endócrino. Então, quando a gente tem questões envolvidas nessas outras partes, elas fogem um pouquinho do gineco e acaba que o endócrino trabalha muito melhor do que a gente, né, Bru? Sim. E aí eu falo assim para as meninas, eu falo, ó, de repente o dia que a mãe for, marca para a mãe e para a filha, para ela Uhum, já começar a criar o vínculo, porque eu acho que isso que é o mais importante, você ter vínculo com o seu médico, né? uhum. Você poder confiar nele. Então, quando vai cedo, é ótimo, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas a menina de 10 anos está indo no ginecologista. Mas ir no ginecologista, me corrija se eu estiver errada, não significa prescrever anticoncepcional, Lógico que né? Às não, vezes pelo as amor de Deus. pessoas falam, vai no ginecologista, mas ela tá tomando pílula, né? Não, ela tá criando vínculo com um profissional que ela vai seguir a vida toda, É. né? E eu acho também uma outra coisa, até me atentando aqui, quando elas vêm, que a gente fala que o projeto dessa idade é começar a atender características de desenvolvimento sexual. E quando a gente fala essa palavra sexual, a pessoa acha que é sexo, né? Então, esses hormônios sexuais que têm o nome sexuais, mas que eles estão envolvidos no corpo como um todo, no cérebro, no coração, no intestino, é só essa palavra, mas isso não quer dizer que é tudo atrelado à questão sexo. Desenvolvimento sexual é o aparecimento, que a Bru vai falar aí, do broto mamário, pelos pubianos. Você começa a desenvolver características femininas ou masculinas, né? Que no caso eu não atendo, a Bruna atende. E é esse que é o ponto, né? Essa mudança hormonal que as mulheres, por exemplo, na menopausa, que tem um outro ponto de mudança hormonal importante, eu falo, a gente tem que começar a estudar como é que vai ser seu corpinho, como que vai ser você, como que vai ser seu pensamento, porque os hormônios influenciam em tudo. Então eu falo, tem 2 momentos na vida que a gente reestuda a gente, o momento que a gente transicionado dessa parte da puberdade e o momento menopausa, né, para a mulher em si, né? Sim, Então a gente entender como é o nosso corpo. Então a menina nessa fase, ela precisa ser olhada com bastante atenção, eu acho, sim. né? E até, ó, já vou te dar a dica. Eu acho que é legal você fazer um vídeo explicando como que é a consulta da adolescente. Porque às vezes a Uhum, pessoa imagina que já vai colocar um espéculo, que vai ser algo verdade. invasivo. E muitas vezes, num atendimento de Nada adolescente, você não precisa nem disso, fazer exame físico, nada. né? Então, dependendo do que vier, como é que vier, você não precisa, não vai É. colocar. Então, às vezes fica um pouco esse preconceito que vai ficar na posição ginecológica e que vai ser um trauma para adolescente. Muito pelo Sim, contrário, isso vai ajudar, anota aí, né? Carolzita, para a gente fazer. E você É, sabe, é mas é porque a mesmo, gente tem que a história do quebrar esses espéculo. conceitos. E ela, às vezes vem mães aqui e falam assim, falam, doutora, ela não quer vir, elas já entram de braços cruzados, É. adolescentes, né? Porque acho que acham isso mesmo. Sim, E eu faço igual o cuidado que você falou de tirar o pai da sala, às vezes, para falar coisas mais densas que a criança pode interpretar errado, ou adolescente.
eu peço para que elas entrem num primeiro momento para se sentir confortável com os pais, e eu não examino na primeira consulta. Eu falo, deixa ela Perfeito. entender o médico, ela se permitir, né? Ela ter a permissão, assim, eu deixo esse médico que eu gostei com a carinha dele me examinar, porque é uma consulta que, depois do pediatra no comecinho da vida ali, ela vai ficar toda nua, vai abrir a Sim, perna, né? exato, Não colocamos espéculo, tá, gente? Mas tem o exame vulvar, mas a gente tem que entender isso. Que fase que está o broto mamário, que fase que está o pelo pubiano, a projeção da menstruação, né? Então, tem que sentir mesmo como é que tá Uhum. a criança, né? Mas agora voltando para a Da pergunta puberdade. lá atrás, né? Que é a puberdade nas meninas? Vou falar mais das Uhum. meninas, que tem mais a ver com a sua área, né? Então, hoje em dia é considerado normal você iniciar a puberdade após os 8 anos de idade. Uhum. Mais de 90% dos casos começa a puberdade com telarca, que é o nome que a gente dá para o broto mamário, tá? Uhum. Ser normal começar com 8 não significa que tem que começar com 8. A média é iniciar com 10, tá? Uhum. E geralmente, depois de 2 a 2 anos e meio do início desse broto mamário, vai ter a menarca, que é o nome que a gente dá para a primeira menstruação. Uhum. Então, se a gente for ver livro, a média é começar a telarca com 10 e a menarca ser com 12,5, tá? Uhum. Mas tem acontecido com mais frequência, principalmente nesses últimos anos, começar a telarca pouquinho com antes. 8 e a menarca ser com 10,5. Isso ainda não é considerado puberdade precoce, tá? Puberdade precoce é quando começa antes dos 8 ou quando menstrua antes dos 10, Uhum. tá? E é muito importante nessa fase estar com acompanhamento frequente, tá? Pelo menos Uhum. a cada 6 meses. E um Uhum. problema que eu vejo é que os pediatras mais antigos, eles falam, vem uma vez por ano, né? Quando é bebezinho, vai todo Uhum. mês. Uhum. Daí, depois que tem menos vacina, fica menos doente, a mãe já sabe lidar com aquela dorzinha de garganta, a Uhum. criança aí tá com dos 5 aos 10 anos, vai entrando uma fase mais fácil nessa parte Uhum. pediátrica, eles falam para ir uma vez por ano. Uhum. E aí você perde uma janela de oportunidade de identificar uma puberdade precoce, uma puberdade que está começando rápido, Uhum. um crescimento aumentado, Uma né? outra coisa que elas perguntam muito, Bru, qual que é o momento, não sei se você pode responder tão simples assim, né? Talvez Uhum. não. Qual é o momento que eu tenho que medicar? Assim, que eu tenho que entrar com um bloqueador para ela não entrar nessa fase? Existe uma coisa mais simples para a gente poder falar para elas? Existe. Quanto mais, falando de puberdade precoce, né? Não tô Uhum. falando de uma puberdade normal. Se for uma Uhum. puberdade precoce, quanto mais cedo a gente entra com o bloqueio hormonal, melhor o prognóstico. Qual que é o Uhum. problema de uma puberdade precoce? Emocional, né? Uhum. Psicológico, e a gente tem dados mostrando que são crianças que sofrem mais abuso sexual. Então, isso é um problema importante, porque é Uhum. uma cabeça infantil Sim. com o corpo de um mulherão, Uhum. né? Então, elas acabam sofrendo mais tem um risco maior de abuso. E a parte estatural, Isso que eu ia né? falar, tem influência na altura Tem também, influência né? na altura, porque a idade óssea avança muito e a criança cresce rápido e é muito difícil. Isso é difícil explicar para os pacientes, que uma criança que vem com puberdade precoce, lá, a menina tem 7 anos, por exemplo, e é a mais alta da turma. E eu chegar e falar, a gente vai tratar porque o risco dela é ela ficar baixa. A pessoa fala, mas ela é a mais alta da turma e você está falando que o problema dela é baixa estatura? Sim, Porque as né? outras vão crescer, né? Mais para E ela vai frente. crescer rápido e parar de crescer antes. Uhum. Então, quanto antes, melhor. Mas tudo depende do tal do raio-x de idade óssea. Que o que chove de pergunta é isso. O que é o raio-x? Como que funciona, né? Tem coisas ruins dessa, porque às vezes a preocupação também das pacientes, eu não quero entrar com esse bloqueio porque tem coisas ruins. Tem ou não? Obviamente, como todo tratamento, o benefício ele suplanta o risco. Não, o benefício suplementa muito. Uhum. E a medicação do bloqueio é o análogo, né, do GNRH. Ou seja, eu falo, o que é análogo? É um hormônio igual ao que a gente já produz. A gente Uhum. produz assim e
ele é em platô. Então, em vez de ser pulsátil, que vai estimular o ovário, ele vai estar em forma de platô. E aí você vai saber falar melhor que eu. Porque eu falo, ó, para puberdade, o uso é um pouco mais recente, mas já se usa bastante. Mas isso sempre foi usado para endometriose, para FIV, para câncer de próstata. Então, até se você quiser contar um pouco da sua experiência nisso, né? Porque quando você vai ler o efeito colateral, ele fala que pode dar afogacho, pode dar osteoporose. Eu falo isso, são efeitos quando já tá com os hormônios ativos, um adulto tomar, você causa uma menopausa, né? Mas em criança, a gente tem, assim, o efeito local da picada, porque é injeção, tá? Mas não costumam ter quase todo problemas. podcast a gente fala isso, né? Não é o remédio em si, é como ele é aplicado, a dose que ele é aplicado, o momento que ele é aplicado. E às vezes a gente sempre, esse é um erro muito comum de profissionais que não são da área, profissionais às vezes da área, pacientes de falar, exemplificar, a testo faz mal. Gente, que testo, que dose, que hora, que momento, né? A mesma coisa aqui que a Bruna está falando do análogo. Então, são doses, são fases, são raciocínios clínicos envolvidos. Você vai por um caminho, se não der certo, você vai pelo outro, que às vezes o outro colega vai por outro caminho primeiro, mas que ele tem um raciocínio clínico para aquilo, quer respostas, depois ele vai para o outro. Então, a gente não pode generalizar nada, porque a gente vai errar, né? Tem muitos pormenores envolvidos no raciocínio clínico, né, Bru? Sim, mas em geral é uma medicação muito segura, usada há bastante tempo, mas, de novo, a maior complicação é você usar errado ou não seguir direito, porque daí atrapalha a altura. Sim. Se você bloqueia por muito tempo, e quando falam, por quanto tempo minha filha vai bloquear? Eu falo, não sei, vai depender da idade óssea. Porque se eu bloquear muito, falar, não, eu quero que ela menstrue com 15. A gente ainda não consegue escolher essas coisas, né? A gente não... E nem tem que escolher, a gente tem que deixar o organismo agir da forma que ele tem que agir. Sim, a gente vai ajudar a não ficar muito fora do normal, do padrão. Mas não dá também para escolher, eu quero tal altura, eu quero que menstrue com tal idade, que daí pode ter prejuízo. Então, de novo, tem que acompanhar de perto para saber muito legal quando esse suspender. link do que a Bruna falou, a gente ter o que a gente chama aí da epigenética, né? Fatores externos influenciando no comportamento que a gente tem. Então, acho que esse é um ponto importante desse papo que vocês têm que entender. E o segundo ponto importante, hormônio muda o jeito de você pensar, o jeito de você se comportar, influencia em questões sociais. Então, tem problema menstruar um ano antes? Tem, porque é uma menina que você vai mudar questões, né? Fora a questão não só de pensamentos, mas questão social dela colocar um absorvente com 8 anos de idade ou com 9 anos de idade. Como que você vai trabalhar isso dentro de uma escola, de uns amiguinhos, educação física, enfim. Então, claro que não é só isso que conta, mas olha como é importante a educação do que você come, da atividade física, de como essa criança dorme, enfim, tudo isso que tem que ser muito bem trabalhado no antes, que é o que a Bruna acaba fazendo. O ideal é a gente não esperar as coisas acontecerem, né? A gente já ter uma frequência médica de acompanhamento desde sempre, né, Bru? Isso é uma coisa que eu vi mudar bastante nos meus pacientes, eu acho super legal. Porque antes eu tinha a minha primeira pergunta, né, era qual que é o seu problema? Por que você veio aqui? Isso, na E consulta, hoje é muito legal, porque os pacientes não vêm com um problema. Fala, eu vim ver se está tudo bem, né? E é a melhor consulta que tem. Porque, às vezes, tá tudo bem, eu falo, volta daqui 6 meses, volta. E aí, se alguma coisa não vai bem, a gente tem tempo de intervir. Exatamente. E uma intervenção precoce, num caso que precise, seja puberdade, seja crescimento, seja problema tiroidiano, ela vai evitar as complicações. Então, o mais importante é o tratamento logo que é identificado. E você só vai identificar se você tiver com acompanhamento médico, né? Sim. E eu acho super interessante isso que a gente falou, que agora teve o terceiro ponto que a gente vai conversar, que eu não domino, aí eu vou deixar você falar, não me devolva perguntas, pelo amor de Deus, que é a danada da tireoide, né? Tem aumentado, você percebe esses hipertiroidismos autoimunes, quando que a gente trata, quando que a gente não trata, também é uma briga, né, talvez em rede social, de alguns endócrinos, nutrólogos, tem que tratar, não tem que tratar. Eu também fico um pouco perdida nessa confusão, e é engraçado, eu falo para os meus pacientes, gente, eu não quero estudar tireoide, mas eu acho que vou ter que estudar. Eu tenho um bloqueio, porque é tanta coisa, é tão para mim, como ainda uma espectadora, né, porque eu não trato tireoide, nem sei se eu quero entrar nesse universo, mas realmente é muito conflitante, né, assim, quando que se trata, quando que se não trata, se tem que dosar o T3, se não tem que dosar o T3, como que funciona, Bruno?
Então, vamos lá. Na pediatria e no adulto é um Isso. pouquinho diferente, tá? Na pediatria a gente é mais conservador. Então, um hipotireoidismo que a gente chama de subclínico, que é quando o TSH está um pouco elevado, né, Uhum, acima do valor de referência, porém o T4 livre normal. A uhum. gente já tem diversos estudos mostrando que isso não traz prejuízo para a criança, não vai atrapalhar a Mesmo velocidade ela de não tendo crescimento, nada. sintomatologia clínica, ou se ela tem sintomatologia, isso influencia. Então, depende, porque todo mundo fala que tireoide engorda. É. Mas hoje a gente já sabe que a obesidade faz o TSH aumentar. E Uhum. não o contrário. Então, não é um TSH, falando do hipotireoidismo Sim. subclínico, tá? Que é aquele TSH que fica 7, 6, Uhum. 7. Não tô falando de um TSH de 80. É importante a gente É, explicar aqui que às vezes a pessoa ouve e fala: Nossa, a doutora Bruna falou que a tireoide não engorda. Calma. não. Às vezes tem outros fatores que estão engordando, não necessariamente aquele número, Isso. né? E a obesidade, até a inflamação da obesidade, né, Uhum, faz com que esse TSH suba. Então, hoje a uhum, gente sabe que a obesidade, ela é causa do TSH elevado, ela não é a uhum, consequência, tá? O uhum, que vem primeiro, o ovo ou a galinha? uhum, Então, às vezes a pessoa vai falar, ah, não, mas o TSH tá 7, ele tá obeso, eu vou tratar porque tá dando obesidade. Não, uhum, tá? Hoje o que a gente tem de evidência é que não acontece isso. Quem manda mesmo no metabolismo é o T4 livre. uhum. Então, se o T4 livre tá ok e esse TSH não tá muito elevado, a princípio a gente não trata. Mas o que você perguntou sobre se tem aumentado a autoimunidade, sim, Isso. a gente tem muito esse dado em diabetes tipo 1, diabetes da criança, ele é uma doença autoimune Uhum. e aumentou muito, principalmente em crianças menores de 2 anos. Então, doença autoimune de uma forma geral, não tanto da tireoide, Não, né? não tanto da tireoide, de tudo, tem aumentado progressivamente. Não posso falar que foi nitidamente vacina do Covid, Eu ia levantar essa Covid. pauta, mas eu falei É, melhor não perguntar. então, Ou existe. Covid, que es- tem uma questão imune, né? A É, segunda fase do Covid é imunológica, né? então, assim, a gente sabe que tem sempre os triggers, né? Para você Uhum. nasce com uma tendência à autoimunidade, de uma Isso, eu doença também penso autoimune, exatamente assim. tá? E você tem o HLA propício, né? Então Uhum. você já tem. Eu falo doença autoimune, não é para quem quer, a pessoa tem que Uhum. poder, ela tem que Uhum. nascer com essa genética, tá? E aí vai ter um trigger que vai desencadear. E a gente tem Uhum. vários vírus conhecidos que são esses gatilhos. Então o Uhum. Covid entra como Nele, mas não um só desses vírus de uma vírus. forma geral, é. Então, até eu falo assim, do diabetes, eu sei que você perguntou da tireoide, mas a gente tem Uhum. muito esse dado com diabetes. Em irmãos, a prevalência é em torno de 10, 15% de recorrência, tá? Então, Uhum. se um tem, o outro tem 90% de chance de não ter. Quando a gente fala de gemelar, é 50%. Uhum. Ou seja, não é só genético. Sim, Tem algumas coisas ambientais, e se eu pudesse comportamentais. te responder o que estaria ganhando o Nobel da Opa! Medicina, tá? Podemos achar, vamos, Vamos vamos pesquisar. pesquisar. E até dessa questão desses disruptores endócrinos, né? Ainda tem muita coisa que a gente não conhece, que pode ser o que vai se tornar, enfim, essa miscelânea de informação aí. Se a gente entra a fundo, a gente fica doido, né? É, eu acho que o que Aonde a vale a gente pena é come, o que a gente sempre toma, onde a gente toca. Gente, o que tudo, vale a pena é sempre o bom senso e né? a gente agir aonde a gente consegue. Então, assim, Uhum. O uma dica possível, né? prática. Dentro do possível. É, eu li um estudo que eu fiquei desesperada, que a gente fizeram pesquisa das fezes, tá? Uhum. Das pessoas e marcadores de plástico, enfim, e a gente engole por semana o equivalente a um cartão de crédito de Jesus, plástico na semana. na No semana. ano, assim, tinha em quilos. Eu olhei aquilo. Por quê? Porque tudo tem um pouquinho de resíduo de plástico. Sem E o que você vai dúvida. fazer com isso? Você vai ficar doido? Não. Não, Você pega os seus potes, né, o seu Tupperware, e tenta trocar o máximo possível pelo de vidro, vidro, tá? Agora, às vezes na escola você não consegue mandar um vidro para criança, mas se de Uhum, casa você já conseguiu de vidro, ajuda. uhum, A mesma coisa, garrafinha de água. Eu uhum, troquei as garrafinhas de água das minhas filhas para as de metal, tá? uhum, Tirei a de plástico. uhum. Agora,
Não sou aquela pessoa que tô no shopping, então com sede, pedem água, vem garrafa de plástico, eu falo, não, Tudo não bem, pode. bom senso, né? Então, até eu falo, deixar esses momentos, né, para você não deixar de viver sua vida. No momento que você vai em festinha, enfim, você vai Sim, tomar no copo de plástico, e aí isso exato. funciona. Mas é engraçado, as pessoas estão muito antenadas também, sabe? Que as meninas estavam me falando, não me ative isso, porque aqui a gente serve o cafezinho na recepção e tem o copo de plástico. Eu falei, doutora, por dia tem umas 3 pacientes que perguntam, mas é o copo de plástico mesmo? Eu falei, eu fico feliz delas perguntarem isso, porque elas estão sendo educadas, né? Elas querem um copinho de aquele Eu copinho tenho lá, eu te mando alguns. É o de bambu, de bambu, é o de ou papel. e tem também um de, ai gente, daqui a pouco eu lembro o nome. E tem um outro também que não passa, né, Eu esses mudei primeiro o da clínica. Primeiro eu mudei pro de papel, que é um de bambu, que é Uhum. totalmente reciclável, fica mais caro. E aí, na pandemia, eu mantive ele. E agora eu troquei para copo normal, de vidro Legal. e de xícara. Eu fiquei com medo que os pacientes tivessem algum tipo de preconceito, assim, Porque será todo que é bem mundo lavado? Principalmente é, pós-pandemia, a gente ficou com muito nojinho das coisas, né, de vírus, de que é comum, contaminação. que é uma coisa comum. Mas eu não tive Ai, problema, que assim. bom. Se alguma pedir, eu tenho o de bambu para dar. Ninguém Uhum. nunca Olha pediu. que belezinha. Então foi uma coisa, e até ficou mais econômico, tanto financeiramente quanto Uhum. ambientalmente. Então é Ambientalmente, uma ideia aí para a clínica de você pensar. legal. E essas questões, assim, né, de importância de qualidade de vida na interferência autoimune, e também na parte autoimune, eu acho que o quanto antes também a gente volta para o eixo, né, melhor, né? Quanto mais tempo você fica sob vigência dessa doença, mais difícil é o controle, né? Sim. Tentar identificar, né? Não, O que pode ser tudo que doença, inflama. né? Tudo que a gente identifica. E por isso que, voltando, é legal o atendimento periódico e preventivo, que é uma coisa que agora a gente está entrando nisso. Você não tem que ir no médico quando você está doente, você tem que ir no Uhum. médico para você não ficar Não doente. fica doente, Essa exatamente. mudança, né? Ai, Bru, Acho que é isso. amei, gente, obrigada por ter vindo. Imagina! Conseguimos gravar. Nem parece que é vizinha de sala, né? É, É exatamente assim, um lance de agenda, escada e que é é tão de gostoso sempre diferença. conversar. Vamos marcar mais, vamos tirar umas Vamos! ideias. Essa da adolescência também, quem sabe a gente faz Não, juntas, podemos né? fazendo, Combinando eu direitinho topo. antes, né? Sim, não, Ai, muito excelente. bom, obrigada. Obrigada, viu? Beijo, tchau, beijo, tchau.